A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora são 12 horas e 11 minutos, 22,1 é a temperatura em Foz do Iguaçu. Bema, você que reside aí no Morumbi, muito obrigado pela audiência, viu? Eu estou sabendo que você é ouvinte da Rádio Cultura, que gosta do Contraponto da Cultura. Quem me contou foi o Narizão. Por que Narizão será, hein? Mas foi o Narizão que... Eu olho e não consigo entender. Você olha e não consegue perceber. Mas posso falar aqui? O Narizão, quando ele era vereador e que... Eu posso falar aqui que o Washington está na linha. Então fala com o Washington. Eu vou falar primeiro com o Washington, depois você vai mandar um abraço e depois eu quero registrar também o telefonema do Roberto no Maracanã. Bom dia, Washington Senna. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia aos amigos da Rádio Cultura. Primeiramente, parabenizar pelo programa. É a primeira vez que eu participo, mas eu estou ouvindo todo dia, viu? De manhã, obrigado, obrigado. E na hora do almoço eu sempre assuntos relevantes. Só rapidinho, eu queria fazer uma observação com relação a essa questão do alvará, um assunto muito pertinente, inclusive, e muito bem levantado aí no contraponto. Há uma questão, viu, Nelson, que acontece na cidade e está passando despercebido. São muitos prédios que existem na cidade que têm regularizado a parte de baixo, a parte térrea, se constrói em cima, você aluga de boa fé um empresário querendo montar um negócio, como aconteceu comigo, inclusive, que transferir a empresa para um desses prédios, e depois você não consegue alvará. Simplesmente você não consegue alvará porque não está legalizado na prefeitura. Lá na prefeitura consta como sendo um prédio de 90 metros e uma construção de 90 metros quadrados. Em cima você tem 3 andares de construção em local privilegiado na cidade. Aí você, inclusive, tenta fazer a denúncia e você não consegue os caminhos corretos para fazer isso, em função de fica aquele empurra-empurra, né? Bombeiro diz que não é no planejamento, vai no planejamento. Também ninguém sabe aonde deve fazer a denúncia e aí a gente vê, ao passo que tem empresários querendo abrir o seu negócio de uma maneira limpa, correta, não consegue, e aqueles que querem viver na informalidade, apesar de ter um escritório, conseguem espaços como esse, aí mais baratos naturalmente, mas que acabam propiciando aí negócios ilícitos e negócios que não ajudam no crescimento da cidade, porque ninguém paga imposto municipal, né? E aí, tampouco IPTU, aí a gente fica massacrado com as cobranças legais e tem gente que vive aí por baixo do pano. Olha, Washington, muito bem colocado isso que você disse, né? E, enfim, os corretos pagam um preço desnecessário, né? Tem prejuízo por querer ser correto, tudo bem legalizadinho, tudo certinho e tal. E aí fica esse jogo de empurra-empurra. Obrigado pela tua participação, viu, Washington? Participe mais vezes, tá certo? Beleza. Parabéns aí pelo programa. Grande abraço. 12h14, o Roberto... Não, só para dizer que é o ouvinte Marla mandou aqui um recado pelo WhatsApp dizendo a mesma coisa que o Washington está falando, a mesma reclamação. O Roberto do Jardim Maracanã, ele disse que a rádio tem que conversar com o Coronel Jank. Nós vamos conversar com o Coronel, que é o responsável pelos alvarás na cidade, e não o governador. Não, o governador é o chefe de todo mundo, né? É ele que contrata, né? É ele que, inclusive, faz o que eu estou querendo dizer? Conversa com o governador, com o secretário da Paz. Olha, nós estamos enfrentando um problema sério. O comandante do Corpo dos Bombeiros do Paraná esteve em Foz do Iguaçu semana passada, né? E essa reclamação foi dada a ele da falta de efetivo para fazer alvará dos bombeiros também, que parece que demora mais do que o da Secretaria da Fazenda de Foz, e é a falta de efetivo. É falta de efetivo, né? Então é isso que eu digo, porque o bombeiro, ele vai lá e vai fazer o trabalho dele. Se ele constatar irregularidade, ele vai glosar, ele vai dizer que não pode ser o seguinte, doutora, tem 3 tipos de alvará. O de construção, né, que você tem que tirar no bombeiro, aquela logística toda. O alvará para abrir o seu empreendimento lá, que é o comércio, que precisa desse alvará. Tem o alvará do ambulante, tem uma série de alvarás que cada um tem a sua tramitação, né? Tem aquela liberação lá no planejamento que eu falo, que é aquela uma que, por exemplo, a pessoa tem um certo empreendimento, ele precisa dar uma ampliada. Daí o arquiteto, a pessoa lá do planejamento, o fiscal, precisa dar um visto, dar um ok, dar um não.
Então tem uma série de coisas aí. Secretaria do Meio Ambiente, também. Então, não se fala. A nossa ouvinte Marla, ela diz assim: nós pagamos taxa de bombeiro no IPTU, todas as residências, o comércio paga no IPTU a taxa de vistoria anual. Aí ela diz que as dificuldades começam na Secretaria da Fazenda, que tem informações distorcidas. Os edifícios antigos de Foz não conseguem todas as adaptações que pedem hoje, né? E a própria prefeitura não tem arquivo de documentos para poder facilitar, né? Então já é uma falta de informação aí que ela reclama de vistoria e tudo, que acaba burocratizando. A pessoa não consegue tirar um alvará. O Estado, enquanto município, unidade da federação e tal, ele existe, era para facilitar a vida das pessoas. A tua sala continua lá ou não? Como é que é? Aquela sala lá. Da rádio. Sim, na sim. Avenida Brasil. O Enes tomou chá de cadeira na prefeitura durante semanas, entendeu? Para resolver o problema de uma sala de IPTU, de uma sala que não existe. No terceiro canto que é? Terceiro andar? Não existe, e eles não tiram do sistema. Só existe a carcaça do prédio, mas a sala... Não, carcaça do prédio não, carcaça de uma fundaçãozinha que foi feita lá. O despacho do assessor jurídico na época, né, era bastante interessante, né? De que está cobrando o imposto de um prédio que não existe e de uma sala que está no ar que também não existe. Isso. Mais ou menos foi o despacho. Mas não dele. dá para resolver o problema, você está entendendo? Mas dá para pagar o IPTU da sala. E não dá para resolver o problema. Posso falar? Pode. Tem uma operação sendo dado andamento hoje por parte da Polícia Federal na cidade de Maringá. Velha canção. Essa operação começou por volta das 6 horas da manhã de hoje, chamado Seleno, é a apuração, que visa desarticular uma grande organização criminosa que atuava na questão do contrabando e descaminho e movimentava aproximadamente 3 bilhões de reais em contrabando. Você já imaginou? Mais por aeronave. Certo. Tá? São 360 policiais federais cumprindo 138 mandados judiciais, sendo que 28 mandados de prisão preventiva, 15 de prisão temporária, 18 de prisão de condução coercitiva, 77 de mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. As investigações começou em 2013, Nelson, e aí esse grupo criminoso, segundo a Polícia Federal, atuava em Salto del Guairá, no Paraguai, até as pistas clandestinas no interior de São Paulo. As mercadorias eram, então, retiradas dos aviões, escoadas para armazenamento e aí a distribuição dela através dos caminhões. Durante a apuração, constatou-se pelo menos 12 aeronaves eram utilizadas pelos criminosos, realizando até mesmo 2 voos diários conforme a demanda do contrabandozinho. Cada aeronave levava em média 600 quilos de mercadoria, num valor estimado de $500 mil. As células criminosas responsáveis pelos fretes eram contratados por agenciadores baseados em Foz do Iguaçu. Além disso, um dos grupos comercializava as mercadorias em Ribeirão Preto, São Paulo, e aí eles faziam uma diversificação. Ao longo da investigação, foram apreendidas uma aeronave, inclusive uma delas foi alvejada por disparo de arma de fogo pela FAB, Força Aérea Brasileira, em outubro de 2015, quando ela tentava retornar do Paraguai com mercadorias. 12 horas e 19 minutos. Bom, então Maringá deve estar numa fofoca hoje bem grande lá, né? E, inclusive, a imprensa toda aqui, tanto no grupo da Polícia Federal do Paraná, perguntando o nome dos empresários presos. E aqui em Foz do Iguaçu, a informação que a imprensa também está buscando com a Polícia Federal, algum empresário preso, alguém pode nos passar essa informação? Numa dessa, o Álvaro Miranda Fernandes Filho passa aqui para nós. Qual é o WhatsApp da rádio? 9827-8200. 9827-8200. Foz, 2 mandados de prisão, aqui chega a confirmação agora, 2 mandados de prisão preventiva e 1 temporária. Então, confirmado aqui em Foz do Iguaçu que teve essas prisões. Se o Álvaro puder nos ajudar lá, Operação Seleno, o nome da operação, doutor. Bom, o fato é que é de território paraguaio para a cidade de Canção, né, com uma intermediaçãozinha aqui de gente de Foz também, Guaíra e tal. Mundo Novo, Enes, para a polícia não anda lá depois das 6 da tarde, não, viu? Escureceu, acabou. Escureceu, acabou. A coisa tá feia. Ontem, em Pedro Juan Cabaleiro, tá aí para o Brasil todo ver
tiroteio do brabo, gente morta e tal, e... O rei do tráfico da fronteira. O rei do tráfico da fronteira foi pra bala lá ontem. Coisa feia. Coisa feia, né? Coisa feia. As lojas que ele tinha foram incendiadas e o carro que ele estava foi feito um tanque de guerra, o carro dele. Ele transformou internamente um tanque de guerra com uma metralhadora super potente no interior do veículo, adaptada ali, né? Virando para cima. Me mandaram mais. Nelson, não sei se o senhor chegou a conhecer o radialista Antenor Sanches. O Antenor Sanches faleceu ontem aos 89 anos de idade. Você sabe que radialista, ele foi vereador, né? Escreveu vários livros a respeito, presidente da Câmara. O Antenor fazia um programa semanal na Rádio Cultura de Maringá. Ele criou aquele epíteto, Maringá, cidade e canção. Isso é dele. Ele criou isso na Rádio Cultura. E, ao mesmo tempo que ele homenageava a cidade, ele homenageou Gilberto Carvalho, que foi o autor de Maringá, né? Isso ficou famoso no mundo inteiro. Mas ele tinha uma facilidade, rapaz, de comunicar, sabe? E fazia um programa especial. Ele começou com um programa semanal, depois passou a diário esse programa na Rádio Cultura. Eu lembro que eu trabalhei muito próximo a ele. Eu trabalhei com ele. Trabalhei na Rádio Difusora de Maringá, depois eu fui proprietário e ele conosco também. Ele fazia uma interlocução catarinense e falava ele, né? Era a Tera, era o carinho. Mas, enfim, ele tinha uma audiência maravilhosa. Foi várias vezes vereador em Maringá, presidente da Câmara algumas vezes, e eu me lembro dele. Agora, eles, como curiosidade, você sabe uma das músicas, além de Maringá, do Gilberto Carvalho, que é conhecidíssima, inclusive, nos Estados Unidos? Não faço. Eu já vou te dizer. Com a Carmen Miranda, Tá Aí, aquela música. Tá Aí. Tá Aí, fiz tudo pra você gostar de mim e tal. É do Gilberto Carvalho, essa música. 12h23. Escuta, e o catavento? O que é catavento lá no shopping? Loja de maçã que vende maçãs gourmets, né? Maçãs gourmets, que chique, né? Gourmetizado, né? É a antiga maçã do amor, né? Mas não é. É uma versão 40 anos na frente. É isso. Né? Porque aquela maçã do amor que se vendia lá no parque, era só eu comia mais serragem do que qualquer outra coisa, era né? só açúcar por cima. E um açúcar caramelizado em cima da maçã. Essa que vende na Catavento, que é um quiosque em frente ao cinema, lá no Shopping Catuaí Paládio, ela tem de chocolate com canela, tem de especiarias, tem várias. Porção de coisa. Você experimentou, Cida? Sim, eu tinha. É gostoso? Uma delícia, uma delícia. Essa maçã, doutor Nelson, ela é vendida muito em Curitiba. E há pouco tempo atrás eu recebi uma de presente de uma pessoa que veio de Curitiba e me trouxe uma de presente. E aí o doutor Caetano falou, olha, nós estamos assim, me contando um espaço lá no shopping. E falei, opa! Daí hoje pela manhã ele representou a equipe aqui com uma maçã e que realmente, olha, amigo... que ele na verdade, ele presenteou para cada um dos funcionários. Daí, como ele passou lá em casa antes, eu falei, sei. Deixa que depois eu distribuo. Ele falou assim, convence o Nelson... Você não conhece todo mundo lá, doutor Caetano, deixa comigo ele falou assim, que eu vou fazer esse favor. Ele falou, convence o Nelson a trazer aquele estoque que ficou lá. Não, o estoque é de uma. Ele disse que ficou uma propina lá. Não, ele vai trazer uma outra pra gente, que ele já disse. Então tem a loja, a Catavento está lá nos corredores lá da... Exatamente, é um espaço. É um espaço. Em frente ao cinema. Todo mundo falando bem das instalações, né? Muito bem. Do Catuaí. É o quinto maior shopping do estado do Paraná. O Júlio é que está injuriado com a temperatura interna, né? Não, é que o dia que inauguraram o shopping já era frio por natureza. E a gente imagina que o ar lá dentro estava ligado, porque eu acho que eles estavam inaugurando o ar-condicionado também. Muito bonito, muito. É um shopping muito grande, né? É o quinto maior, imagino que 2 dos maiores estão em Curitiba, outro em Londrina e Maringá, e esse aqui é o quinto maior do estado. Posso falar de um preso? Antes, porém, eu quero dizer que a Destro atua no mercado alimentício de construção há 50 anos aqui em Foz do Iguaçu. Construção piso Viva 43 por 43, 8,90. Porcelanato Buchinelli 60 por 60, 19,90. Porcelanato Incepa polido 60 por 60, 56,90. Fica na Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, e o telefone é 2102-2500. Fala do preso, Cida. Um preso ontem, doutor Nelson, ele pediu que a gente não falasse o nome dele, mas quem está do sistema penitenciário não vai ser difícil saber quem é. Enfim, ele veio ontem à tarde, por volta de umas 16h30, aqui na Rádio Cultura, pediu um auxílio para voltar para a sua cidade.
A história desse preso qual é? Ele foi liberado da penitenciária ontem pela manhã e foi orientado a procurar os órgãos assistenciais para poder conseguir uma passagem de volta para a sua cidade, que é Assis Chateaubriand. E segundo ele já tinha andado por vários locais na busca dessa passagem, desse auxílio para que ele voltasse para a cidade e não conseguia. E aí acabou chegando, alguém o orientou que de repente ele pudesse conseguir essa ajuda aqui. Fomos pegar, ele chegou e falou, não, está aqui todo o meu documento de soltura, meu alvará, a senhora pode checar. Falei, vamos checar então. Aqui já foi uma esquina, é curva agora, né? É o segundo que vem aqui. Não é o segundo que veio aqui nos últimos tempos, o Larizão ri. Mas é o segundo que veio aqui antes. Ele falou assim, checa aqui. Aí tinha ali toda a papelada dele, peguei a papelada dele, liguei para o patronato para a gente ter mais informações de que situação podia se desenhar com relação a essa pessoa. O patronato nos informou que eles não têm uma verba para a passagem, para mandar esse preso de volta, e me encaminhou para uma outra pessoa, que seria uma casa de atenção ao preso, com a pessoa chamada Aline, para que ela o atendesse. Em contato com a Aline nos informou, inclusive hoje pela manhã, que ela também não dispõe dessa possibilidade, dessa verba. Ou seja, uma vez na inauguração do centro da PF2, a gente se deparou, aliás, da ampliação da cadeia pública, o Dante se deparou com um preso. Nós estávamos descendo para a cadeia e o preso parou nós e falou, moça, juiz, promotor, vocês não dão dinheiro aí para a gente ir embora? Isso na ampliação da cadeia pública. Daí o Dante falou, mas Cidão, como é que pode? Eu falei, pode sim, isso é um fato que acontece. E continua acontecendo. Daí a gente pergunta, né, por que a gente tem tanto ex-detento aqui? Essas pessoas acabam sendo abrigadas em algum lugarejo de crime, por algum... né? Acabam sendo angariada lá, fica lá no barraco não sei de quem, na casa não sei de quem, e assim eles permanecem. São liberados, sem dinheiro, não tem para onde ir. O negócio é o seguinte, o que a gente não entende, Cida, é o seguinte, é que é criado um determinado, ou um departamento, sei lá, uma autarquia, uma secretaria, um órgão tal, sempre, tá, aí é o seguinte, aí bota lá o Nelson trabalhando e tal, e daí é o seguinte, o Nelson... vai resolver tal problema. E daí não dá dinheiro para o Nelson. Tem preso que tem... Agora, o salário do Nelson existe, ocupando energia, ocupando água, ocupando instalação, ganhando salário. Eu não sei para que isso, entendeu? Tem preso, doutor Nelson, que ele sai lá da cadeia, da penitenciária, ele tem seu documentozinho, seu cartão, ele vai lá e passa no banco e saca seu dinheiro. Mas como aquele cidadão ontem, ele falou, moça, eu caminhei até aqui, daqui para lá não sei para onde eu vou mais. Então, tem preso que não tem essa condição da família mandar um dinheirinho para ele sacar no banco. E esse em particular estava de tornozeleira, o alvará de soltura dele colocava as condições de comportamento que ele tem que ter na cidade dele, lá de Assis, ali perto de Toledo. Que ele teria que já estar lá? Que estaria lá, porque senão a polícia monitora. E por que ele está dando sopa para o azar aqui? E reconduz ele para a cadeia. Que daí é muito mais caro do que os 20, 30 reais da passagem. 2 anos e meio ele puxou de cadeia, ele me contando o vocabulário dele ali, né? Muito educado, senhora, pois não, senhora, aquela situação. Eu gosto da educação. 2 anos e meio de cadeia ele puxou, levantou a calça dele, ele falou, aqui está meu monitoramento. Eu falei, sim. Daí ele falou assim, daí eu falei para ele, inclusive, já estou sabendo que você está aqui no portão comigo. Ele falou, eu sei, porque essa luzinha que fica piscando aqui no meu pé demonstra onde eles estão me rastreando, eu sei disso, mas eu vou cumprir, dona, porque cadeia chega para mim. Então, ele só queria a passagem para Assis. E esse homem iria ficar aqui, com certeza. Eu acho o seguinte, não tem que criar uma autarquia nem nada que gera mais gasto por causa do motivo desse. Eu acho que a pessoa, quando é liberada na penitenciária, ela recebe já a passagem para o local de origem e pronto. Está saindo da penitenciária, já dá para a pessoa. E outros que não já dá para a pessoa uma passagem comprada, né? Não dá em dinheiro, dá uma passagem comprada para a pessoa ir embora. É verdade, verdade, entendeu? É um problema do Estado, isso também não é do município. Está aqui não sei o quê e 5 para tu comer o sanduíche na estrada, né? E pronto. Que é lógico, a pessoa que não tem dinheiro nenhum saindo de uma cadeia depois de 2 anos vai ser largada numa cidade onde ela não conhece, que ela não é daqui. Mas que fazer assim, Dante, se nós podemos criar mais 5, 6 empregos, mais 8 repartição, mais 4, 5 carimbo. E tudo isso para dizer que não tem como ajudar. Para dizer que não tem o vintão para pagar a passagem. Esse é o detalhe. Entendeu? E aí as pessoas ficam agoniadas, angustiadas. Eu quero, porque hoje, eu quero colocar aqui, eu prometi, e eu vou ler alguma coisa aqui,
que o Paulo Pucinelli escreveu, e as pessoas me pediram isso aqui para que eu divulgasse, que o Paulo Pucinelli escreveu no dia 24 de outubro de 2002. Hoje eu vou colocar mais uma pontuação que ele fez. Ele disse isso: estou escrevendo tudo isso para que saiba que tenho consciência da situação em que nosso país se encontra, mas jamais sou idealista por interesse. Tenho consciência de que todos os empresários agissem como eu, valorizando as pessoas, incentivando-as a trabalhar, estudar, se aperfeiçoar cada vez mais, com certeza as desigualdades seriam menor. Ele disse que o candidato dele, na época, José Serra, foi líder estudantil e que por essas lutas foi exilado e lá no exílio estudou, foi professor no Chile e nos Estados Unidos da América do Norte. Daí ele diz o seguinte: com a abertura veio a formação de novos partidos, entre eles o PT, e a partir daí todos os partidos de oposição lutaram pelas diretas já. Que mesmo as oposições não obtendo a vitória total, ela veio com a vitória de Tancredo sobre Maluf nas eleições indiretas devido ao clamor popular. Tancredo já teve como seu vice-filiado de última hora no PMDB o senhor José Sarney e também com apoio ainda mais de última hora do senhor Antônio Carlos Magalhães. Tanto Tancredo como Magalhães hoje já estão mortos. Ele faz uma outra resenha e eu volto a insistir quando ele diz o seguinte: considerando que ele está fazendo isso há 3 dias antes da eleição, ele tem conhecimento do que o Lula ganharia as eleições e que o Brasil se arrependeria amargamente de ter eleito o partido do PT para comandar a nação. Então, isso ele escreveu 3 dias antes da eleição de 2002 e registrou, foi ao cartório e registrou esse documento. Então, o Paulo, quando ele faz a interlocução dele sobre política, ele diz o seguinte: eu não estou aproveitando a ocasião da mídia por conta disso ou daquilo e tal. Isto eu escrevi há muito tempo e tal, e aqui está registrado. 12 horas e 33 minutos. Você quer uma receita de lucro certo? Nas suas gôndolas de supermercados, Produtos Venturini. Avenida Andradina, 1587, Jardim Curitibano. Telefone 3524-2772. E aí, Venturini, ele leva todos os produtos, pães, bolos, tortas, tudo que é de confeitaria, eles levam e não cobram nada pela taxa de entrega. Caleb, o que você quer colocar no programa? Já saiu a pauta da sessão que vai acontecer na Câmara hoje, 5 horas da tarde. Entre os requerimentos, tem um do vereador Luiz Queiroga, que está pedindo aí informações quanto à possibilidade de edificações de locais próprios e adequados para os mototaxistas. Assim como tem para os taxistas, o vereador Luiz Queiroga está fazendo esse pedido se há a possibilidade de construção também de locais para os mototaxistas, que normalmente os mototaxistas têm que alugar ali a própria sala deles, né, para fazer o trabalho. Então o vereador Queiroga fazendo esse pedido e vai ser debatida hoje na sessão da Câmara. E que consiste no que exatamente, Caleb? Na construção de locais próprios para mototaxistas. Pontos? Pontos. Igual os táxis têm ali o seu ponto, né? E essa criação também para os mototaxistas. Esse é o pedido do vereador Luiz Queiroga. 12 e 34, como é que é? Esse aí já tem a extensão. Já tem a extensão no próprio ponto de táxi, né? Eu penso que alguma coisa existe nesse sentido. Bom, que fique bem regularizado. 12 e 34, Dante, o que está no WhatsApp da Rádio Cultura aí, ou alguém se manifestando no 3026-8020, é só dizer. Tem a Ana do Morumbi, ela está dizendo o seguinte, doutor Nelson, ela diz que trabalhou no Lar dos Velhinhos antes e depois da MAME. E ela disse que com a MAME a mudança foi realmente muito grande. E, na verdade, ela está dizendo aqui que quem deveria se afastar é uma enfermeira que trabalha lá, que ela coloca o nome, eu não vou dizer, porque ela diz que tem maus tratos aí aos idosos, mas ela está querendo dizer que ela é contrária, que trabalhou, conhece a MAME, não tem concorda. Maus tratos a algum Ela idoso? cita uma enfermeira aqui. Aí tem que dar... Não, vamos verificar muito bem essa... Né? Vamos ver o tintim por tintim o que está acontecendo aí, né, dona Maria Aparecida? Doutor Nelson, há tempos, naquela transição que a MAME entrou, teve realmente uma fala, inclusive aqui para nós, uma situação que ocorria, ou que chegou a ocorrer,
né, que isso ficou a cargo, inclusive, do promotor que estava acompanhando a situação. Lembra que teve o promotor que estava acompanhando a situação do Lar dos Velhinhos? Então, novamente, deve ser aquela história que as pessoas não esquecem, que volta à baila. Mas chega aqui também, ele continua na Câmara de Vereadores, mas eu vou até auxiliar aqui, porque está bem complicado para a gente se ler. Chega da Câmara Municipal com a divulgação da lista contendo 40 nomes indiciados pela Operação Pecúlio da Polícia Federal. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, definiram por convocar 20 pessoas citadas para fazer cruzamentos de informações relativas aos depoimentos anteriores que possam fortalecer a linha da comissão. Vamos para os nomes. Dentre os nomes que serão dos depoentes estão ex-secretário municipal de obras, ex-diretor superintendente do Fostrans, Carlos Juliano Budel, que já está agendado, né, Caleb, o depoimento deles. A comissão aqui está convidando, a princípio, 20 nomes. São eles: Luiz Carlos Cossar, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, que tinha a função de diretor de informações institucionais da Prefeitura de Foz; Melquisedeque de Souza, da Tecnologia da Informação; Adailton Evelino, Fundação Cultural; e João Matevics, do Meio Ambiente e também Agricultura. Dentre os diretores e ex-diretores da Prefeitura de Foz vão ser convidados pela comissão Girneide Azevedo, na Obras; Ariane Stumpf, Vigilância Sanitária; também um dos procuradores do município, o Vili Costa Dolinski. Os demais notificados para prestarem esclarecimentos à CPI Pecúlio são os empresários prestadores de serviços, que destacam-se como Sandro Saito, Mário César Robi dos Santos, ainda Alcides Rogério de Moura, Euclides de Barro Júnior, Rosinaldo dos Santos, Alexandre Tavares, Ana Paula Martins dos Santos, Nilson Inácio, Lauro dos Santos do Nascimento, Lauro dos Santos, Luiz Henrique Weiss de Carvalho e Luiz André Peuzin. Esses são os nomes divulgados nesse momento dos 40, segundo a assessoria de imprensa da Câmara, que foram denunciados. Serão chamados 20 já para os próximos trabalhos. 12h38, diga Eli. O doutor Nelson, ouvinte do Contraponto, acabou neste exato momento o depoimento do ex-secretário Charles Bortolo, e ele, inclusive, o advogado acabou de falar com a imprensa, mas eu estou aqui ao lado do vereador Bobato, para trazer informações com relação a esse depoimento. Como é que foi esse depoimento, vereador? Foi com vários tipos de informações de várias espécies. Nós, além das questões investigadas pela Operação Pecúlio, nós aproveitamos para indagá-lo sobre várias outras denúncias que envolvem tanto o período da gestão dele como problemas relacionados à saúde que chegaram à CPI. Então, assim, ouvimos a versão dele. Ele obviamente nega a participação em qualquer tipo de irregularidade cometida na gestão, nega dá a sua interpretação dos fatos apresentados pela Polícia Federal. E ainda temos muita coisa a investigar sobre a área de saúde, sobre a participação e a presença dele como secretário no período dele. Ainda temos vários outros detalhes, ainda temos outros servidores a ouvir. Vamos chamar outros servidores aqui para antes fechar um pensamento conclusivo sobre isso. Deixa eu colocar você no canal com o doutor Nelson Rodrigues. Doutor Nelson, vereador Bobato no canal. Olá, bom dia, Bobato. Obrigado pela atenção com a Rádio Cultura. Vereador, mata a curiosidade aqui do ouvinte da Rádio Cultura. Reginaldo foi o depoente que precedeu o depoimento do Charles Bortolo. E a história do equipamento quebrado, que não prestava, que a prefeitura estava pagando, como é que ficou esclarecido isso, vereador? Ainda não está esclarecido ainda. Eles apresentaram uma versão que eles estão cobrando judicialmente o advogado dele, na verdade, apresentou uma versão que está cobrando judicialmente da prefeitura. Nós ainda temos, juridicamente, eu não consigo visualizar uma solução do ponto de vista legal para o problema apresentado. O equipamento está lá da empresa, entendeu? E a prefeitura precisa resolver. Na verdade, tinha que ter feito uma outra licitação em tempo hábil. A prefeitura não fez a licitação em tempo hábil. Vai ter que liberar o equipamento que pertence a uma empresa privada e não tem nada para substituir
pelo menos do ponto de vista, a não ser de novo fazer mais um contato emergencial, como esse já foi feito lá no ano passado, ou seja, uma sequência, só demonstra uma sequência de contatos emergenciais por absoluta falta de gestão do município. Vereador, a versão, pelo menos, aqui para o jornalismo da Rádio Cultura, que Reginaldo, ele prestava serviços ao município, né, na condição de servidor público. Ele é servidor do município. E também a iniciativa privada, alguma irregularidade nisso? Não, aparentemente esse não é o problema, entendeu? O que nós estamos investigando é se, por causa dessa, porque a jornada de trabalho dele permite que ele tenha vínculo com a iniciativa privada e com o público. A legislação permite isso, então esse não é o problema. O problema é saber se essa participação na iniciativa privada foi utilizada para influenciar resultado de licitação e direcionamento de licitação no município, que foi a síntese das perguntas e dos questionamentos que fizemos a ele. Nada conclusivo, vereador? Muitas irregularidades na saúde ou não? Nada ainda. Nós estamos ainda ouvindo, juntando informações. Vamos ouvir mais uma servidora agora, diretoria de atenção especializada, já temos ela para ouvir. E pelos depoimentos, tanto do Reginaldo como do Charles Bortolo, nós chegamos à conclusão que precisamos chamar outros servidores para completar informações a respeito do que nós questionamos a eles, para comprovar as informações que eles nos repassaram. Ok, obrigado, vereador Bobato, pelas informações, tá certo? Um abraço da Vintage Rádio Cultura. 12 horas e 42 minutos, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Nesse momento, 22.4. Diga, Enes. Olha, em fevereiro deste ano, né, o jornal A Gazeta do Povo publicou várias matérias referentes à remuneração do judiciário, de juízes e também de promotores públicos estaduais, né? Isso resultou em mais de 40 processos, tanto para a empresa jornalística da Gazeta do Povo, como também para os jornalistas que assinaram essas matérias. O interessante disso tudo é que esses jornalistas eles estão sendo solicitados para prestar depoimento, informações, em várias cidades do Paraná, não é? Ontem, por exemplo, parece que 2 jornalistas compareceram em Medianeira, né? Anteontem foi em Paranaguá, quer dizer, é uma situação extremamente interessante. Os valores, os que eu não me atrevo a dizer aqui, são valores altíssimos, né, que os jornalistas fizeram as matérias. Interessante o seguinte, que esta semana a Associação Nacional de Jornalismo, né, vai conceder um prêmio, né, ao jornal A Gazeta do Povo e extensivo também aos jornalistas pela clareza, digamos assim, não é pela ousadia, mas por ter exatamente publicado matérias de extrema gravidade do ponto de vista de remuneração para essas funções de juízes e de promotores, né? A associação reconheceu, digamos, a autenticidade da matéria e o objetivo que ela quer alcançar. Então, a Gazeta do Povo recebe, no meio disso tudo, né, no meio destes processos, ela recebe esse prêmio, né? E hoje mesmo me parece que alguém do Judiciário contestou e não achou conveniente esse título. 12 horas e 44 minutos. Olha, eu sou sincero em dizer para você, viu, Enes? Se nós não pudermos dizer quanto ganham os nossos funcionários, aí é uma inversão muito grande da liberdade de expressão, da democracia, da transparência. Alguém pode invocar uma certa segurança pessoal, que você não tem que ficar alardeando quanto ganha um magistrado, um membro do Ministério Público. Tem lá seu fundamento. Agora, vem um jornal e diz assim, olha, está aqui a relação dos juízes, está aqui o salário deles. Isso é crime? Isso é crime. Mas então tem que pegar e já prender o cara que larga o edital, que abre o concurso, porque está lá.
Tem edital para juiz, substituto, tal, salário inicial, tanto por ano, tanto por mês, tanto não sei o quê. Já tem que prender quem lança o edital, o presidente do Tribunal de Justiça. Entendeu? Quando tiver a abertura de um concurso para magistrado, nós temos que fazer isso. Eu sou sincero em dizer. E aí, essa conduta chega assim às raias da arbitrariedade, né? Você tem que comparecer daqui a pouco em comarcas diferentes no mesmo dia e, quando não, haverá um mandado de prisão por desobediência à ordem judicial. Sabe? Você vê que até é sugestivo o nome do prêmio. O prêmio concedido pela Associação Nacional de Jornalismo chama-se Liberdade de Imprensa. Olha, tire a imprensa desse contexto Claro, somos suspeitos, sardinha para o nosso assado, entendeu? A brasa para o nosso assado, mas para a nossa sardinha, tá, tudo bem, verdade. Mas tira a liberdade de imprensa do mundo e você vai ver o que a barbárie vai ser perpetrada. Vamos tentar buscar com a Associação dos Juízes do Estado do Paraná uma informação, ver se eles falam com a gente a respeito disso, porque tem a Associação dos Juízes do Estado do Paraná, onde tem a JP, se não me engano, a Associação dos Juízes. Vamos tentar ver se eles falam sobre isso, porque Medianeira foi a audiência de ontem, né, devido a essa ação. Foz do Iguaçu, a gente não tem notícia ainda de nenhum jornalista que veio aqui e teve que comparecer aqui. Mas vamos buscar informação com a Associação dos Juízes do Estado do Paraná para saber quantos já, ao todo, já entrou com esse tipo de ação. Tanto tem promotor, tem uma série de situações em andamento. 12 horas e 47 minutos, a frase esses dias do Sarney, que o procurador Janot queria que ele tivesse uma tornozeleira igual àquela do cidadão que apareceu aqui ontem na Rádio Cultura. Ele fez referência numa das frases de interlocução da ditadura do poder judiciário, né? Da toga. E aí isso foi observado lá por Rui Barbosa, lá atrás. Eu não vou dar o nome da ouvinte, o Marlon me pediu para que eu saísse atender um telefonema, e eu fui atender o telefonema, não vou dar o nome dela, mas uma senhora bastante comovida com a história e chorando muito. Não vou registrá-lo, porque em respeito a ela, mas chorando muito com a história do preço. 12h48. É que se discute tanto, se você colocar hoje lá no Congresso Nacional, vamos fazer tal coisa, e aí vem. Aí eu fico até com vontade de ser preso, tal é o jeito que eles fazem as coisas daí, né? Aí vai ser cadeia, não sei de que jeito, e veio preso, e vai ser ressociabilizado, e vai estudar, e vai ganhar, e vai descontar, e tal. Né? É verdade, dá vontade até de ser preso quando você ouve a discussão. Aí sai o cidadão e agora te vira. Tá, mas e se eu não arrumar o dinheiro? Eu posso roubar o dinheiro? Não, roubar você não pode, que nós vamos te prender. E se eu não ganhar honestamente e eu não estiver lá, nós vamos te prender também do mesmo jeito. Ele pode ser cooptado de novo, doutor Nelson, na situação que ele estava, com a tornozeleira, com aquele papel, ele pode ser cooptado de novo por um outro grupo de crime. Se ele desobedecer o que o juiz está dizendo. Eu digo assim que ele está ali na rua, sendo um peixe ali solto, para ser cooptado de novo por crime. Leva 40 quilos, leva 10, ou vem aqui, te dou uma arma, você vai lá e faz um roubo. O cara fica aqui na cidade, uma situação que ele pode ser novamente captado para o mundo do crime, para ele poder arrumar. Olha, Cida, eu não torço para criminoso, detesto criminoso, tenho raiva de quem torce. Entendeu? Na verdade, agora, nós temos que ser, quando a gente está falando de civilização, nós temos que ter certos limites. Para mim, o limite é lei. É lei. Então, você não pode largar um cidadão, né, em que o Estado, através do magistrado, né, diz fica o seguinte, com ele 2 anos no meio, depois no dia que ele ganha você liberdade... tem que fazer isso ou aquilo, entendeu? E aí, mas com que condição, doutor? Te vira. Né? Te vira, né? Não sei, aí eu não consigo entender esse... Para mim é isso que o Dante falou. Né? O próprio Estado pode fazer com as empresas de ônibus alguma coisa nesse sentido, né? Olha, no caso, vai lá uma empresa de ônibus fornece ou desconta, ou não sei,
Não sei, se pensar, tem 1,5 milhão de jeito para resolver. 12h50. Nós falamos dos calçados da Leve, claro que falamos, mas não custa repetir. Você tem que ir na Leve, que está agora o Arraiá da Leve. O Arraiá da Leve, que o negócio está bacana lá, e tem a pantufa aliando de R$ 29,90 apenas. E tem modelos a partir de R$ 69,90, que é os calçados de várias marcas e as botas, tá? Principalmente as femininas, que fica bem bonito, tá certo, Cida? Tá? Deixa eu dizer aqui, o Dante já deu a previsão do tempo? Deu, né, Dante? Então, hoje é capaz de cair chuva, não em grande quantidade, mas vem chuva. Chega de inverno. Eu, infelizmente, nem começou. Como eu faço todos os dias aqui, eu anuncio o falecimento da dona Lucinda Schmidt, de 79 anos de idade, e ela morreu na rua Bartolomeu de Guzmão, e está sendo velada na Capela 2 do cemitério São João Batista, e lá será sepultada. Faleceu também Marli Vieira Ferreira. Marli Vieira Ferreira, 62 anos de idade, e ela faleceu no Hospital Municipal. A dona Marli está sendo velada na rua Pandorga 13, ali na invasão do Morenitas, e será sepultada no cemitério Três Lagoas Novo. Os principais jornais brasileiros, Dom Enes, estão gritando as seguintes manchetes: Temer nega ter pedido a Machado propina para a campanha de Chalita. Eu não entendi muito bem isso aqui. Chalita foi candidato a prefeito de São Paulo, né? Ligado à área da educação. E o Temer, como presidente nacional do PMDB, teria solicitado, quando Chalita participou da eleição candidato a prefeito de São Paulo, teria solicitado do... como é que é o Machado lá, o nome dele? Sérgio Machado? Sérgio Machado. Algum recurso. Mas, pelo que eu vi num telejornal hoje, da Band News, entendeu? Mostrando ali o depoimento do Sérgio Machado, é que o Temer teria pedido dinheiro, que ele arrumou o dinheiro e que o dinheiro foi contabilizado como se dinheiro correto fosse. E o Temer disse que não pediu para o Sérgio Machado ir atrás de dinheiro e muito menos de recurso ilícito. O fato é que o Sérgio Machado colocou o Temer, colocou um monte de gente do PT, gente do PSDB, o Aécio... PCdoB? Aécio, né? Do PCdoB, do PCdoB, ou seja, o Congresso Nacional ali bem representado, senadora Ideli Salvati, que era do PT, quem mais? Tem o nome das pessoas todas aí? Alguém vê para mim? Lembra, Caleb? Mas, enfim, Sarney, Renan, Roberto Requião. Requião também. Tem uma citação dele, uma referente a alguma coisa na Lava Jato. É propina para a campanha. O Requião já respondeu, disse que todas as doações que ele recebeu... Ou pelo menos recebeu como se legal fosse, né? Mas isso aí é que mistura tudo, né? O que eu disse isso há 2 anos e tanto. Há 2 anos, pelo menos, que está essa moda da Lava Jato, que eu acredito, sinceramente. Você chega aqui, você tem o candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Vem alguém do diretório estadual ou do diretório nacional do partido daquele candidato. Traz um recurso e tal. Entrega para o candidato. O candidato vai lá e diz o seguinte: olha, eu recebi R$250 mil do meu partido aqui. Recebi, tá. Daqui a pouco, você descobre que esse candidato, que esse dinheiro foi lá de uma propina e tal. Não dá para você pegar o candidato aqui e dizer que foi ele que fez a coisa. E sacrificá-lo, né? Por causa disso, né? Exatamente. 12h54, a Folha de São Paulo, Igreja Assembleia de Deus desaba em Diadema e deixa ao menos 3 soterrados. É a Assembleia de Deus do Malafaia ou... Não, é a Assembleia de Deus normal, né? Tem várias ramificações da Assembleia de Deus, mas essa não é a do Malafaia. E cada qual dizendo que é de Deus, né? É a Assembleia de Deus, Ministério... Vitória em Cristo, que é a do Malafaia. Até que Deus vim decidir isso também. O Estado de São Paulo, Machado revela propina de 1 milhão para Aécio, né, que teria sido de Furnas. O Aécio já está até barbudo já. O Correio Brasiliense, Lula recorre para seu caso não ir para Moro.
Mas por que ele invocaria o quê? Por qual motivo seria ele privilegiado? Ou seria num fórum de São Paulo, talvez? Fórum de São Paulo, que é a origem, né? Eles dizem que o que teria acontecido em São Paulo, né? Então vamos deixar por ali. O valor... Não, mas daí é uma questão de competência, né? A Lava Jato está toda na competência do... É questão de competência, sim. De competência do Não tem volta Moro. mais isso, né? Eu penso que não. Penso eu que não. O valor econômico, até porque o próprio Supremo já poderia ter decidido isso, né? Já decidido. Mas é como lembra que teve o promotor lá de São Paulo que queria prender o Lula, chamou até os vizinhos, olha, amanhã eu vou lá, vou prender o Lula. E aí veio para o próprio Supremo, disse, não, você não tem nada a ver com isso. É lá no Paraná que vai ver, não vai ter mais uma decisão, agora volta para São Paulo e tal. Né? O valor econômico, Renan Lobão e Jucá receberam mesada de 300 mil, afirma Machado. Meu Deus. Tá? O Lobãozinho também recebeu, Enes? O Lobãozinho recebeu. O negócio é o seguinte, deixa eu falar aqui, ó. Ontem eu conversando com pessoas, dizendo o seguinte, quem é que vai investigar o mensalinho que corre as notícias por conta da Operação Pecúlio? Qual comissão parlamentar de inquérito que será instaurada para investigar isso, para ver se é verdade ou se é mentira? O GAECO está dando conta. O GAECO está dando conta? Mas podia a Câmara de Vereadores também fazer isso, não? Mas são 13 que foram chamados lá para conversar. Não. Um é fura-fila. Você está falando do fura-fila. É do mensalinho. A intimação, receberam quantos a intimação para ir no GAECO? Não, mas esse é do fura-fila. Eu estou falando do mensalinho. Que foram quantos? Então, 11 e 13. Que foram lá? Claro. Bom. Que receberam intimação durante a sessão da Câmara. 11. Foram quantos, galera? 11. Pois é. Aí tem gente perguntando por que não tem uma comissão parlamentar também para investigar isso. Os 4 que sobraram podem fazer. Mas daí eles vão investigar Não, mas daí os 4 que não receberam a intimação podem formar uma comissão. Eu não sei. Eu só estou dizendo que tem ouvintes, do Contraponto que estão perguntando isso. Entendeu? Como quem diz. Então, assim, os 4 que não receberam a intimação podem fazer uma comissão, né? São 3 a comissão? Sugestão, então, fica aí para os 4. Mas a composição da comissão tem um ritual diferente. Você está pensando aí. O 0 hora. O 0 hora do Rio Grande. Não, apenas. Eu só queria entender. É só para esclarecer. Isso não está vinculado com a Pecúlio. O único vereador que teve o nome citado na Pecúlio é o vereador Hermógenes de Oliveira. Que explicou. Que explicou porque qual foi a explicação do Hermógenes? Está citado lá. Ele diz que é o seguinte, que ele fez uma ligação para o secretário de Saúde pedindo uma vaga no hospital porque tinha uma pessoa que ligaram para ele que estava em estado terminal, estava muito doente e ele fez essa ligação, como eles não podia se eximir de tentar ajudar um amigo, tinha que falar com alguém. Isso é compreensível, não sei se foi isso e só isso, mas isso é compreensível. O Enes atesta isso. Tem gente que vai lá no gabinete do vereador pedir vestido de noiva, não sei o quê. Festa de 15 anos. Cirurgia plástica. Entendeu? Então, aí chega uma pessoa adoentada e diz, olha, eu só vou poder ser atendido daqui a um mês, o senhor me ajuda ou não ajuda? Como é que o cara diz? Tinha um vocabulário. No mínimo ele liga. Não nessa, porque eu não frequento muito os ambientes da Câmara, mas uma vez a gente fazia cobertura lá, eu estava lá, e eu já tinha uma certa... olhava o fulano chegando e falava, lá vem um mordedor. Dentro da Casa de Leis tinha essa conversa que o cidadão ia lá uma hora para uma história, outra hora para outra, e daí tinha essa questão de, igual o senhor comentou agora, né, de pessoas que vão lá pedir coisas que é um absurdo, né? Mas tem gente que vai pedir. 12h59. O 0 Hora diz o seguinte, pela primeira vez Temer é mencionado em esquema de propina da Lava Jato. O que tem que ser esclarecido é que o Michel Temer e a presidente Dilma, de mãozinha dadas, entendeu? Eles, cantarolandinho, eles governaram o Brasil juntinhos 5 anos. E eles participaram da mesma eleição. Amiguinhos, não vem de onda um outro querendo, porque o Temer é golpista, porque não sei o quê. Para com isso. Tem um bruxo dizendo aí que lê umas cartas que o Temer cai.
O que a gente vê de comportamentos nesse momento, me parece que a gente vê lá na comissão do impeachment da presidente, estão retardando esse processo, porque eu acho que tem muita gente com a seguinte esperança: a justiça eleitoral caça a chapa, tá? Caça a chapa Dilma e Temer. E nesse momento, as pesquisas de intenção de votos diz que o ex-presidente Lula está à frente dos demais, pelo menos pré-candidatos ou potenciais candidatos à presidência da República. O Valor Econômico diz que prazo para saque do PIS/PASEP termina no próximo dia 30 de junho. E a Gazeta do Povo diz que ex-chefe da Transpetro liga Temer à propina e abala a governabilidade. E a Gazetinha do Iguaçu diz que DENIT quer iniciar a construção da segunda ponte este ano ainda, tá certo? Não vamos soltar foguete antes, que depois nós vamos ter que comprar mais uns, depois no outro ano. E nem comprar agora. Eli, em um minuto, resume o clima lá da Câmara de Vereadores. Olha, os 2 depoimentos mais longos até agora que aconteceu. E o do secretário Charles Bortolo, inclusive o advogado nos concedeu entrevista e dizendo que foi muito esclarecedor, foi muito bom, ele acabou passando várias informações que precisavam. E o próprio Charles Bortolo pediu para que eu passasse uma mensagem para o senhor. Ele falou assim: avisa o doutor Nelson Rodrigues, a Cida Costa, todos lá do Contraponto, que assim que eu puder, eu estarei lá para poder esclarecer. Não vou agora porque o meu advogado pediu para não ir agora, porque tudo que eu falar pode, de repente, voltar contra mim. Estratégia da defesa, né? É a estratégia da defesa. Tá. E o outro detalhe, eu conversei hoje pela manhã também com o próprio Bobato e também o Dilton Vitorassi, e eles disseram o seguinte: o Budel, ele está confirmado mesmo no dia, a Cira já até passou aqui a lista dos que vão depor, e vai depor lá na Câmara, viu? Não vai ser na penitenciária, não. Vai lá, vai ser feito o mesmo esquema, ele vai depor lá, porque todos os outros foram, então eles acreditam que também não pode abrir exceção para ninguém. Então, faça aquele mesmo esquema, vai entrar por trás, depois vai ceder a imagem na hora que estiver fazendo o depoimento, então vai lá. E neste momento, a Adriana Valadão está falando, ela foi convidada para ir como testemunha, está falando agora nesse momento, e depois dela, aí sim é que o vereador Dilton Vitorassi vai poder se pronunciar. 1h03. Gente, obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã com o Contraponto da Cultura Voz do Povo. Tchau para vocês e até amanhã. A Rádio Cultura apresentou Contraponto, a Voz do Povo.